Olá pessoal, tudo bem? Nessa terceira aula, a gente vai aprender a fazer algumas formas básicas do SketchUp. Isso mesmo, a gente já vai pôr a mão na massa aqui para poder criar alguns volumes, alguns elementos. Então, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza no SketchUp para fazer essas modelagens, ok? A primeira é o lápis. A gente pode tanto chamar o comando clicando aqui, como utilizando a tecla L do teclado. A gente pressiona a tecla L do teclado, o lápis aparece. Esse é o atalho do lápis. É bem fácil, o lápis começa com L, então deixa como L. Assim como os demais softwares, o lápis ele funciona da mesma forma. Você clica e leva até o ponto que você deseja, tá vendo? Clica e leva até o ponto que você deseja. Ele é bem simples, ele não tem muito segredo. A gente só tem que se atentar porque às vezes a gente está fazendo esses desenhos e parece que ele está plano, tá vendo? Parece que eu fiz um quadrado. Mas quando a gente rotaciona, olha como que ele está. Então a gente tem que se policiar muito com isso. Mas o lápis ele funciona basicamente assim. Caso vocês queiram fazer uma linha com uma metragem específica, a gente consegue fazer isso também. Aqui a gente está trabalhando em metros, né? E quando a gente vai começar uma linha, tá vendo? Ó? Aqui embaixo, na parte de comprimento, ele já dá a dimensão dessa minha linha. Então, caso eu queira fazer uma linha, por exemplo, aqui está com 59, mas eu não quero 59, eu quero fazer uma de 5 metros. Eu venho aqui, digito 5, aperto Enter e automaticamente ele vem e faz a minha linha de 5 metros. Tá vendo? Se eu vim aqui pegar a nossa trena, eu vou medir aqui, 5 metros, ok? Uma coisa muito importante que a gente também tem aqui com lápis, para evitar esses tipos de erro aqui, ó, a gente consegue trabalhar com eixos. Lembra na aula de introdução que a gente falou sobre o eixo azul, verde e vermelho? Aí a gente consegue trabalhar exatamente com eles, ó. Quando a gente vai criar uma linha de lápis, tá vendo? Ele fica vermelhinho. Quando ele fica vermelho, significa que ele está travado nesse eixo horizontal. Então, se eu estou em vermelho, ele está travado no eixo horizontal. Eu posso trabalhar ele também travando esse eixo. Como? Nas teclas setas do teclado, eu pressiono a seta da direita. Automaticamente ele me trava. Eu posso rotacionar o meu mouse para onde for, mas ele vai estar travado no meu eixo horizontal. Mesma coisa se eu quiser fazer o eixo de profundidade, eu vou pressionar a seta do lado esquerdo e automaticamente ele me trava no eixo de profundidade. E se eu quiser fazer para o eixo azul, que é o eixo vertical, eu pressiono a seta para cima e automaticamente ele me trava no eixo vertical. Para você fechar uma base no SketchUp com lápis, é muito simples, né? Então a gente precisa fazer as linhas retas. Vou clicar aqui e fazer um aleatório. E quando a gente faz o quadradinho plano perfeito, automaticamente ele me cria essa face aqui, tá vendo? Deixa eu até trocar o estilo aqui, ó, para ficar mais fácil. Ele preenche com essa face, tá vendo? Então toda vez que a gente for fazer um desenho que ele for ficar plano, tá vendo? Ele fecha essa face. Então a gente pode criar aqui, ó, vários desenhos, desde que ele esteja plano, ele vai criar face. Independente se ele tiver um ângulo zero, se ele tiver 45 graus, independente do modelo. Ele sendo plano, ele vai preencher essa face aqui para a gente poder trabalhar internamente. A próxima ferramenta que a gente vai trabalhar é o retângulo. O retângulo, ele tá esse ícone aqui, e assim como o próprio nome, ele começa com a letra R, a gente pode acionar ele pressionando a tecla R. Então, o retângulo é basicamente a mesma coisa. A gente clica e ele vai já criar o nosso retângulo, tá vendo? Eu levanto onde eu quero, digito e automaticamente ele já cria essa face interna. Por quê? Porque o retângulo ele já cria uma face reta. Então, automaticamente ele já preenche esse modelo. O retângulo a gente consegue, assim como o lápis, a gente consegue fazer com medidas. Então, conforme eu vou andando aqui, ó, a gente pode observar aqui embaixo que a medida vai mudando, tá vendo? Se eu quiser fazer uma medida perfeita, vamos supor aqui, quero fazer 5 metros por 5 metros. Eu digito 5 para chamar a minha primeira medida, aperto ponto e vírgula para dizer que eu vou trocar agora o meu ângulo, né? Eu vou trocar a minha linha. Estou trabalhando numa linha horizontal, agora eu vou trabalhar numa linha de profundidade, por exemplo. E digito 5 novamente, que é eu quero um quadrado perfeito 5 por 5. Pressiono o Enter, automaticamente ele vem aqui e me dá o meu quadradinho aqui bonitinho 5 por 5. Você pode fazer isso tanto com quadrado, quanto tanto com um retângulo, vamos por 5 por 8, tá vendo? Automaticamente ele já dá. Eu não quero fazer plano, eu quero fazer tipo uma parede. Você pode fazer também, ó. Você pode trazer ele para cá
Tem que rotacionar para ver se está tudo certo. É que a gente faz essa parte mais alta. Outra forma básica que a gente consegue trabalhar aqui é o nosso círculo. O círculo, ele é esse comando aqui. A gente pode utilizar o atalho com a letra C de círculo. O círculo, gente, ele trabalha em raios. Toda vez que a gente for fazer um círculo, a gente tem que entender que a gente está pegando a medida de dentro para fora. Não é o diâmetro inteiro, é o raio. Então, vamos supor que eu quero um círculo com um raio de 5 metros, que ele está aqui, ó. Eu clico, mas o diâmetro dele completo vai ser de 10. Porque aqui no círculo a gente trabalha em raio. Uma coisa muito importante no círculo, toda vez que a gente vai trabalhar ele, ó, tá vendo que aqui ele tá com uma... que ele não tá um círculo perfeito? Por que isso acontece? Porque quando a gente pressiona aqui o círculo, ó, ele tá dando 24 como automático, tá? Significa o quê? Que conforme eu vou aumentando esse círculo, ele está sendo seccionado em 24 linhas. Então, esse círculo aqui tem 24 linhas. Se eu faço ele pequenininho, eu percebo menos, mas se eu faço ele grandão, eu percebo mais. Para eu evitar isso, eu posso vir no que chamou comando de círculo, quero trocar a quantidade de lados. Eu quero pôr, por exemplo, 100. Dou Enter e vem aqui, ó, ele me faz um círculo mais perfeitinho, tá vendo? Ah, Antônio, mas então eu vou deixar padrão 100 sempre. Lembre-se que quanto mais arestas, mais linhas o SketchUp faz, mais ele trava. Então, se você não tem necessidade, se ele vai fazer uma coisa pequena, não tem necessidade dele estar com muitas divisões. Você consegue fazer com menos, que vai deixar o seu arquivo mais leve. Ah, Antônio, mas eu fiz aqui, deixa eu pegar aqui, fazer um exemplo. Com 20. Eu fiz aqui com 20, mas agora eu me arrependi. Como que faz para deixar isso bonitinho? É muito fácil. A gente vai selecionar aqui a nossa linha, né? Aqui na bandeja padrão, ó, a gente vai escolher informações da entidade. Esse primeiro aqui, ó. Quando eu clico, ele está falando sobre tudo que está acontecendo aqui no meu círculo. Então, ele tem um raio de 59 e 20 segmentos. Quando eu venho aqui, ó, eu consigo editar. Então, vamos supor, eu vou pôr 100 e dar um Enter. Automaticamente, ele já altera. Ah, eu quero alterar esse daqui, ó. Eu venho aqui e altero, vou pôr 200. Automaticamente ele já altera. Ah, eu quero fazer 3, ele vai ficar um triângulo. Então, caso você esteja fazendo e depois queira trocar, não tem problema, tá, gente? Ele vai estar aqui sempre bonitinho na parte de informações da entidade para a gente fazer essa alteração. A nossa próxima ferramenta vai ser a ferramenta Arco, que é essa daqui, ó. É um arco que ela faz de 2 pontos. Você pode utilizar chamando no comando aqui, ou assim como a letra inicial, é a letra A, a gente pressiona o A no nosso teclado, ele chama o nosso comando. Então, o Arco ele é basicamente como todos os demais softwares. Você vem, clica em um ponto, leva até onde você quer e depois ele sobe o raio. Ele vai criando essa curvatura. Assim como o lápis, você pode também utilizar as setas para travar o eixo. Ah, eu quero para cima. A gente põe a seta para cima, ele trava no eixo azul. Eu ponho para o lado esquerdo, ele me trava no eixo de profundidade. No lado direito, ele não vai. Por quê? O arco ele trabalha só altura ou profundidade. Não tem outro eixo para a gente trabalhar. Então, vamos supor, eu quero trabalhar no eixo azul. Eu venho aqui, defino qual vai ser a minha metragem e clico. Assim como o nosso círculo, toda vez que a gente vai no arco, ele já dá aqui a quantidade de arcos. A gente pode aumentar, vai ficar mais bonitinho. E assim como o nosso círculo, a gente pode clicar aqui na linha também, trocar na bandeja padrão aqui para 50, por exemplo. Ele é basicamente assim. Só que, ó, ele preencheu o nosso círculo. O arco, ele não faz isso. Por quê? Porque para preencher, como eu expliquei lá no lápis e no retângulo, as linhas têm que estar fechadas em um plano. Aqui, tá vendo? A minha linha começa aqui e termina aqui. Ela não fecha. Então, caso eu queira fechar, eu preciso vir aqui e unir as duas pontas. O próximo comando que a gente vai trabalhar é o empurra e puxa, que é esse íconezinho aqui. Para a gente chamar o comando dele, a gente pode pressionar aqui, ou vamos pensar se ele é uma ferramenta de puxar as coisas. Então, puxar começa com a letra P, vamos pressionar o P, ele habilita o comando. O que o empurra e puxa faz? Por que ele tem esse nome? Porque vamos supor, eu tenho aqui essa face fechada, tá vendo? Quando eu vou em cima, ele já me dá essa seleçãozinha aqui, ó, tá vendo que ele muda ali? Para eu utilizar esse comando, ele é fácil, ele empurra ou ele puxa, tá vendo? Por isso o nome. Empurra e puxa, ele faz exatamente isso. Você pode fazer volumes utilizando esse comando. Ah, aqui ó, a gente pode ver que a dimensão está com 148. Eu posso definir qual é a medida que eu quero, entendeu? Vamos supor, eu quero aqui aumentar 50 metros.
Vou fazer um prédio aqui de 50 metros. Eu venho e pressiono 50. Ah, eu quero puxar esse daqui na mesma altura do que esse. Eu posso puxar e chamar 50 metros. Ou, vamos supor, eu tô com ele mais alto. Ah, mas eu me arrependi, eu quero que ele fique nessa mesma altura. Eu preciso fazer uma matemática para ver o quanto que eu subi, menos o quanto é para chegar aqui? Não. Eu só venho aqui, ó. Chego aqui pertinho, tá vendo? Automaticamente ele entende que essa é a referência. Cliquei, pressionei, ele ficou com 50 metros. Ah, mas eu quero fazer uma seção de coisas a 50 metros. Se esse daqui, ó, eu deixei a 50 metros, ele veio a 50 metros, no próximo eu só venho e clico 2 vezes com o mouse, ó. Cliquei 2 vezes com o mouse, automaticamente, ó, ele já me dá 50 metros. Qualquer coisa que eu pressionar, que eu fiz com 50 metros, ele vai subir, ó, 50 metros, ele vai subir. Então, o empurra e puxa, ele é basicamente isso. Ele vai criar esse volume no nosso modelo preenchido. Se ele for, aqui que nem nesse caso, se ele tiver preenchido algo, opa, se ele tiver preenchido algo dentro, tá vendo? Aqui tem um círculo, aqui tem outro, são faces diferentes. Então, quando eu vou pressionar o pull e puxa, se eu selecionar esse daqui, ó, ele vai subir só aonde está preenchido, tá vendo? Nesse daqui não, nesse daqui ele é outro, ele é uma outra face, então ele não sobe, tá vendo? Ele fica aqui escondidinho. Então, caso você queira apagar, você vem aqui e tá bonitinho. Uma das ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente utiliza isso em todos os lugares na vida, é o copiar, o colar e o recortar. Então, para a gente fazer isso, é completamente igual aos outros softwares, como o Word, o PowerPoint, para a gente copiar texto, tudo. Como faz? A gente seleciona o que a gente deseja, dá um Ctrl C, ele me copiou isso, e dá um Ctrl V, tá vendo? Ah, eu quero recortar, mesma coisa aqui no Word. Ctrl X, Ctrl V. A gente consegue fazer recortes. Então, essas ferramentas, elas funcionam exatamente igual. Só que lembre-se que a gente tem que selecionar o que a gente quer primeiro. Então, eu quero selecionar esse arco. Ctrl C, Ctrl V. Então, para finalizar essa aula de formas básicas, a gente pode aqui rever. A gente consegue trabalhar com os círculos, a gente consegue trabalhar com os retângulos ou quadrados e até com os nossos triângulos, né? Vou fazer aqui um círculo, troco o segmento dele para 3. E assim a gente faz as nossas formas básicas, tanto para volumes, vou aqui um volume, para círculo, para quadrado e para triângulo. E essa foi a nossa aula de formas básicas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aqui, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas aulas.